Existe uma pergunta que quase todo mundo já se fez em algum momento, enquanto estava sentado em um avião. O que aconteceria se alguém abrisse aquela porta agora? A maioria das pessoas pensa que a resposta é simples, que o avião despressurizaria instantaneamente, que tudo voaria para fora, que a aeronave perderia o controle e despencaria do céu. Mas não é isso que acontece. Na verdade, a parte mais surpreendente dessa história é que, a 10 mil metros de altitude, abrir a porta de um avião é muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. E os poucos casos reais em que algo semelhante aconteceu não tem nada a ver com o que vemos nos filmes. Porque a verdadeira questão não é o que aconteceria se alguém tentasse. A verdadeira questão é: será que essa pessoa conseguiria fazer isso? Nos próximos minutos, você entenderá exatamente por que a porta de um avião não abre da maneira que a maioria das pessoas pensa, quais condições precisam ser atendidas para que isso aconteça e o que ocorre em casos reais em que isso aconteceu. Existe um conceito de engenharia por trás disso que muda completamente sua percepção. E uma vez que você o entenda, nunca mais olhará para aquela porta da mesma maneira. Um avião comercial em altitude de cruzeiro voa a cerca de 10 mil metros. Nessa altitude, o ar externo é tão rarefeito que um ser humano perderia a consciência em menos de um minuto se exposto diretamente a ele. A temperatura pode cair para até menos 50 graus Celsius, e a pressão atmosférica é uma fração da que experimentamos no solo. Para permitir que os passageiros respirem normalmente, o interior da aeronave é mantido pressurizado. Ou seja, o ar é bombeado continuamente para manter uma pressão equivalente à de uma cidade a cerca de 2.000 metros de altitude. Isso cria uma enorme diferença de pressão entre o interior e o exterior da aeronave, e aí reside a chave de tudo. Essa diferença de pressão não é apenas um detalhe técnico, é uma força física real que atua constantemente em cada centímetro da estrutura da aeronave e em cada porta. As portas de um avião comercial moderno são projetadas com um sistema que os engenheiros chamam de porta de encaixe. Elas não abrem para fora como a porta da sua casa. Primeiro, elas deslizam ligeiramente para dentro. Depois giram, e então podem ser movidas para fora. Isso não é uma peculiaridade de projeto. É uma solução de engenharia deliberada. Porque quando a aeronave é pressurizada, a diferença de pressão empurra a porta de dentro para fora com uma força enorme. Em alguns modelos, essa força é equivalente ao peso de vários carros empilhados sobre a superfície da porta. Em outras palavras, a própria pressão da aeronave mantém a porta travada. Para abri-la, você primeiro teria que vencer essa força, e isso é fisicamente impossível para um ser humano. Mas aqui está algo que quase ninguém sabe. Então, o que acontece se a porta se abrir quando o avião estiver totalmente pressurizado? A maioria das pessoas pensa que o avião cairia do céu. Mas não é isso que acontece, porque a descompressão e uma queda não são a mesma coisa. E entender essa diferença muda completamente a história. Se a porta cedesse de alguma forma, a diferença de pressão causaria a descompressão. O ar de dentro escaparia violentamente em frações de segundo. Haveria um som ensurdecedor. Uma névoa momentânea causada pela condensação do ar úmido em expansão e uma queda repentina de temperatura. Tudo em menos de 2 segundos. Os passageiros mais próximos da abertura seriam os mais afetados. Objetos soltos seriam arremessados para fora. As máscaras de oxigênio cairiam automaticamente do teto. E o piloto receberia um alerta imediato. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Uma descompressão não significa necessariamente que o avião vai cair. Os pilotos são especificamente treinados para esse cenário. O procedimento é claro: descida de emergência imediata para uma altitude onde o ar seja respirável, sem pressurização, geralmente abaixo de 3.000 metros, e desvio para o aeroporto mais próximo. Toda essa descida pode ser concluída em menos de 4 minutos. A aeronave permanece totalmente controlável durante esse tempo. A perda de uma porta não afeta os sistemas de voo. Os motores continuam funcionando. Os controles respondem. O que muda é o tempo disponível para agir. A 10.000 metros de altitude, sem oxigênio suplementar, uma pessoa tem entre 15 e 20 segundos de consciência útil. Ou seja, segundos nos quais ela pode pensar com clareza e agir. Portanto, os pilotos memorizam os procedimentos de descompressão a ponto de executá-los quase automaticamente. No entanto, há algo nessa história que vai muito além dos procedimentos, porque algo ainda pior já aconteceu. E a prova disso foi um voo que decolou do Havaí em 1988.
Em 1988, um voo da Aloha Airlines, que operava entre as Ilhas Havaianas, sofreu um incidente que engenheiros aeronáuticos ainda estudam hoje. A uma altitude de aproximadamente 7.300 metros, uma seção inteira do teto da aeronave se desprendeu em pleno voo. Não era uma porta. Não era uma janela. Era uma seção completa da fuselagem. Os passageiros olharam para cima, e onde segundos antes havia teto, agora só havia céu. O barulho era ensurdecedor. O vento invadiu a cabine com força brutal. E então o pior aconteceu. Uma comissária de bordo que estava perto da área afetada foi retirada da aeronave. Ela nunca foi encontrada. Vários passageiros ficaram feridos. A cena foi tão extrema que muitos pensaram que o avião não tinha chance de sobreviver. Mas algo inesperado aconteceu. O avião continuou voando. Os pilotos conseguiram manter o controle, iniciaram uma descida de emergência e pousaram com sucesso. A causa foi a corrosão que se acumulou ao longo dos anos nas junções da fuselagem, acelerada pelos constantes ciclos de pressurização e despressurização. E esse acidente mudou para sempre os protocolos de inspeção de aeronaves em todo o mundo. E é aqui que tudo muda. O que aquele acidente provou não foi que os aviões são frágeis. Provou exatamente o contrário. Um avião que perde uma seção inteira do seu teto a 7.000 metros ainda pode voar. Pode descer de forma controlada. Pode pousar. Porque os aviões modernos são projetados com um princípio chamado tolerância a danos. Eles não são projetados para serem imperfeitos. São projetados para continuar funcionando mesmo quando algo falha. As estruturas têm redundâncias. Os sistemas têm backups. Os procedimentos existem precisamente para os cenários que ninguém quer que aconteçam. A porta que tanto nos preocupa quando olhamos pela janela não é o ponto fraco do avião. Na verdade, é um dos elementos mais engenhosamente protegidos de toda a estrutura. Hoje, após décadas de incidentes estudados e protocolos atualizados, abrir a porta de um avião em altitude de cruzeiro continua sendo praticamente impossível para qualquer pessoa. As aeronaves mais modernas incorporam sistemas de travamento adicionais que são ativados automaticamente quando a pressurização excede um determinado limite. Alguns modelos possuem sensores que alertam a tripulação caso detectem qualquer movimento nos mecanismos de abertura. Incidentes reais, como o acidente da Asiana em 2023, fortaleceram as regulamentações sobre o projeto de assentos próximos às saídas de emergência e sobre os procedimentos da tripulação durante fases críticas do voo. E por mais estranho que pareça, cada acidente, cada falha e cada incidente acaba se tornando uma lição que torna o próximo voo um pouco mais seguro. Da próxima vez que você estiver sentado perto de uma saída de emergência e lendo aquele cartão de instruções, lembre-se de que por trás de cada símbolo existem décadas de engenharia, milhares de horas de testes e lições aprendidas com incidentes reais. A maioria das pessoas tem medo daquela porta, mas depois de entender como um avião realmente funciona, talvez a porta seja justamente a parte com a qual você menos deva se preocupar. Porque ela é projetada para permanecer fechada, mesmo quando tudo ao redor tenta abri-la. E essa é uma das razões pelas quais voar continua sendo uma das formas de transporte mais seguras já criadas. Se o mundo da aviação despertou seu interesse, incluí outro vídeo na tela para você aprender mais.